Aí está, esse é o tema dessa conferência. Nós vamos falar sobre isso durante a palestra de hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Na realidade, este estudo aqui, esta palestra, é uma palestra só, dividida em 3 partes. Eu estava explicando isso para o pastor. Nós vamos falar hoje sobre o perigo que está pairando sobre a família e as bases desse perigo. Por que há pessoas que são inimigas da família? O que elas pensam? Como elas pensam? E por que elas acham que a família tem que ser destruída? Porque há pessoas que têm raiva da família e dizem assim: olha, a família tem que acabar, a família tem que desaparecer, pelo menos no modo como os cristãos a apresentam e a defendem. Isso tem que acabar. Existe uma mentalidade assim. Por quê? Por que essas pessoas pensam desse jeito? Veremos isso hoje. Existe também, na sequência aqui, nós vamos mostrar também para vocês, na sequência, que armas são usadas contra a família. O que essas pessoas fazem para enfraquecer, para destruir, para acabar com a família, de modo que em pouco tempo, quem sabe aí, num período aí de 30 anos, uma geração, no máximo 2 gerações, a família cristã, a família no modo como nós a conhecemos, já não exista mais. O que é feito para que isso aconteça? Quais são as armas, as estratégias, as armadilhas que são colocadas para que a família seja destruída e isso aconteça depressa? E em terceiro lugar, no nosso terceiro encontro, nós veremos o que nós, os crentes, podemos fazer para neutralizar esses ataques, para não cair nessas armadilhas e para não cooperarmos com o sucesso desse projeto maligno, desse projeto perigoso, perverso, satânico, que é o projeto de destruição da família. Vocês têm aí na projeção, vocês têm aí um texto, o nome dessa palestra, dessa conferência, ou das palestras que serão apresentadas aqui, tem esse tema aí, os inimigos da família no século XXI, e eu coloquei logo de início um texto bíblico para que os irmãos se situem em suas mentes dentro daquilo que de fato está por trás dos ataques contra a família. Nós veremos aqui o perigo humano por trás desses ataques todos aí, o que os seres humanos têm feito, o que pessoas têm feito, o que filosofias humanas construídas a partir de homens incrédulos têm feito para destruir a família. Mas nós não podemos perder de vista que por trás dessas pessoas, por trás desses inimigos, existem outras forças. Existem outros inimigos, que são inimigos invisíveis, e nós não podemos perder de vista essa realidade. Então vejam o que diz Efésios 6, abra sua Bíblia, veja o que diz Efésios 6, versículos 10 a 20. Abra aí a sua Bíblia e veja o que diz a palavra de Deus acerca do que realmente subjaz os perigos que nos cercam. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse texto mostra quem são os nossos verdadeiros inimigos. O texto fala que não são inimigos humanos, na verdade, os nossos inimigos, ainda que os humanos sejam instrumentos desses inimigos. Fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa é uma forma de se referir a seres humanos. Nós não estamos lutando contra homens a rigor. Existem forças por trás desses homens. Nós estamos lutando contra o próprio Satanás e as suas hostes, os seus anjos perversos, os principados e potestades, que é como Paulo descreve aqui, os anjos maus, os demônios, as hostes demoníacas que tentam nos atacar. Esse texto fala que este mundo é um mundo de trevas e que esses seres são os dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal. E enquanto eu estiver apresentando os perigos propostos por seres humanos, por filosofias humanas, os irmãos não devem perder de vista o fato de que por trás dessas pessoas existem forças espirituais do mal, que atuam por trás delas, movendo essas pessoas. O apóstolo Paulo fala na mesma carta aos Efésios, ele fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás e seus anjos usam homens, pessoas, como seus instrumentos para enganar. O texto também mostra como nós podemos nos proteger desses ataques todos que são feitos por esses seres espirituais malignos através dos seus servos. E o texto fala de uma armadura. Aqui, na realidade, muita gente valoriza muito a figura da armadura, né? Então, quando o texto fala, por exemplo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, então pensa, bom, então o evangelho é um calçado, eu tenho que caminhar para pregar. Não, não é para ficar enfatizando essas coisas na figura de linguagem. A figura de linguagem quer apenas realçar que eu devo me proteger com essas coisas que são mencionadas aqui. Eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que ser alguém marcado pela verdade, eu tenho que ser uma pessoa verdadeira, eu tenho que ser marcado na minha vida pela justiça, eu tenho que ser marcado pelo evangelho da paz, eu tenho que ser marcado pela fé, eu tenho que ser marcado pela salvação, pela palavra de Deus. Essas coisas têm que estar presentes na minha vida, porque é com essas coisas que eu vou me proteger desses ataques. Então não adianta eu estar presente numa conferência e ouvir as coisas, e essas coisas entrarem pelo meu ouvido e eu já logo esquecê-las rapidamente e seguirem na minha vida com algumas informações adicionais. Isso não é suficiente. Eu tenho que, para fazer frente aos perigos que serão mencionados aqui, eu preciso estar com a vida mergulhada nessas coisas, na verdade, na justiça, no evangelho da paz, na fé, em todos os elementos, na salvação, na palavra de Deus, em todas as coisas mencionadas aqui nessa armadura. E mais, o apóstolo Paulo diz, orem também por mim. Nós temos também que dar apoio àqueles dentre nós que são pessoas de frente,
que são homens que estão pregando a verdade, os pastores, os missionários, os evangelistas, os líderes eclesiásticos que estão lutando para manter de pé os valores cristãos. Então, esse texto aqui nos situa no meio de uma batalha, apontando os inimigos, mostrando as armas que devemos usar e apontando também quem mais nós devemos defender, que são as pessoas que estão investidas na função ministerial. Muito bem, vamos então conhecer, a partir aí desses slides que serão agora exibidos aí, vamos conhecer os perigos que nos cercam e por que eles estão aí. Vem aí o primeiro slide, eu quero que os irmãos olhem com atenção para isso. Não acostumei com isso aqui ainda não. É desse lado assim? Para frente. Não adiantou nada isso aqui. De baixo. Pronto. Aí está. Então veja aí informações preliminares. Veja aí se você... Dá para ler? Todo mundo está lendo? Todo mundo enxerga? Ok. Então veja aí com atenção. Preste atenção. Primeiro itemzinho que está aí. Olha só o que diz. Existe em nossos dias uma agenda abertamente comprometida, e note bem, comprometida com a destruição da família. Não é brincadeira isso. Essa palavra foi muito bem escolhida. O objetivo é destruir a família. Você vive numa sociedade, aliás, você vive num mundo, não é só no Brasil isso é mundial. É uma ação mundial. Você vive num mundo em que existem pessoas, e notem bem, pessoas poderosas, pessoas de influência, são grandes potestades, por assim dizer, no sentido humano. A palavra potestade significa algo poderoso. É que a Bíblia usa potestade para se referir a anjo, mas você poderia se referir a algo poderoso, como governo, por exemplo, como potestade. Na verdade, Paulo usa a palavra potestade para se referir ao governo humano também. O governo humano é uma potestade. A mídia é uma potestade. Grandes conglomerados econômicos, financeiros, são potestades também, são poderes. São organizações poderosas. Nós vivemos num mundo em que existem grandes potestades, grandes poderes, comprometidos, preocupados com a destruição da família. Por quê? Veja o que vem aí na sequência, aí nesse slide. Olha só o que diz aí. Essa agenda que quer destruir a família, ela é fundamentada em conclusões expostas pelos grandes teóricos comunistas do passado. Nós pensamos assim, mas nós não somos comunistas, então está tudo bem. Ok, amém, quem dera. Né? Mas não é essa a questão. Não estamos falando aqui necessariamente de uma filosofia política. Estamos falando aqui de conceitos sociais. Boa, feliz, alegre. Uma sociedade cheia de realizações, de justiça. Ela era uma sociedade matriarcal. E note, veja bem, essa sociedade matriarcal, as mulheres pertenciam a vários homens. É a poliandria. O que é poli? Várias, né? Muitos. O que é andros? Homem. Então, as mulheres tinham muitos maridos. Já pensou, senhora? Você não aguenta o seu? Imagina ter vários. Né? Eu não suporto um só. Né? Mas eu ter 15, 20 maridos. Né? Note, agora você pensa assim, mas é isso? Não, é pior do que isso. É pior do que isso. Note bem. Olha o que vem aí. Havia poliandria, mas a poliandria é apenas um aspecto do matrimônio por grupos. O quê? Como assim? Matrimônio por grupos. Como que é matrimônio por grupos? Simples. Vou explicar para vocês. Mais ou menos assim. Suponhamos que seja hoje isso. Note, essa sociedade, de acordo com Engels, é maravilhosa. É o ideal. Ela tem que ser resgatada. Temos que voltar para isso.
Nós temos que voltar para essa sociedade, porque essa sociedade é a ideal. É o homem livre e feliz. Como funcionaria então? Seria assim: moramos aqui, como chama esse bairro aqui? Como chama? Tremembé? Aqui é o Tremembé. Mudou o nome, não mudou? Ok, Jardim Leonor. Somos aqui da tribo do Tremembé. Do clã do Tremembé, do clã do Jardim Leonor. Ok. Tem outro clã lá, Parada Inglesa, onde está a minha igreja. Funciona assim. Olha como funciona. Todas as mulheres de Parada Inglesa, todas elas, são esposas de todos os homens do Jardim Tremembé. Todas. Entenderam isso? Todas as mulheres de Parada Inglesa, daquele grupo, são esposas de todos os homens do Jardim Tremembé. E mais, e todas as mulheres aqui do Jardim Tremembé são esposas de todos os homens da Parada Inglesa. Todos. Todos. Então, quem é o marido daquela senhora que mora aqui nessa tribo do Jardim Tremembé? Todos os homens da Parada Inglesa. Todos. Sem exceção. Ela tem dezenas, vários, muitos, centenas talvez, de maridos. O que tem que fazer para uma pessoa, uma mulher, ser esposa de alguém da Parada Inglesa? Basta ela nascer aqui. Ela nasceu no Jardim Tremembé? Nasceu. Ela já automaticamente é esposa de todos os homens da Parada Inglesa. Todos. Vocês acham disso? Amém? Confuso? Note bem onde isso vai parar. Note onde isso vai parar. Mas isso não existe. Note onde isso vai parar. Suponhamos que um homem daqui, sendo esposo de todas as mulheres de lá, ele tenha relações com uma de suas esposas lá e nasce uma menina. Aquela menina é o que dele? Esposa dele. Como se chama isso? Incesto. Então, incesto é bom ou mal? Incesto é? De acordo com isso aqui, o incesto é bom. Agora, aquela mulher cujos maridos são todos os homens daqui, ela sabe quem é o pai da criança? Ela sabe quem é? Não tem DNA, não tem nada disso. Quem é o pai da criança? Quem sabe? Ninguém sabe. Os pais conhecem seus filhos? Conhecem? Não, não conhecem. As mães conhecem? As mães conhecem. Mas os pais conhecem? Os pais não conhecem. Então, a mãe, ela é muito mais importante. Por isso, a sociedade é o quê? Matriarcal. A mãe exerce um papel muito mais importante nessa sociedade. Porque ela conhece os seus filhos. Os pais não. Os pais não sabem. De quem é aquela menininha lá? É filha de quem? Não sei. Quem é o pai dela? Tem aquele bairro inteiro ali. Ó. Sei lá quem é o pai dela. Não dá para saber. Mas eu sei de uma coisa. Ela é esposa de todo mundo lá. Até do pai dela? Até do pai dela. Não sabe quem é o pai. Mas até do pai dela é esposa. Então o incesto não tem problema nenhum. Agora, não pode casar aqui nesse bairro aqui. Entre si, vocês não podem se casar. Só pode se casar com o pessoal daquele outro grupo, daquele outro bairro. Isso é o casamento por grupos. Isso é bom? De acordo com Engels? Nota 10. Imagina isso aí na prática. Promiscuidade completa. Orgias em grupo. É o caos sexual completo. É a baderna total. É incesto, é casamento, é envolvimento sexual entre irmãos, entre familiares, é filho com pai. É uma confusão completa. Isso, de acordo com Engels, isso tem que ser resgatado. Esse é o certo. Por que isso é o certo? Porque isso é bom. Qual é a mentalidade desses homens? E notem, há pessoas hoje dizendo com toda a convicção, isso é
bom. Isso faz bem para a sociedade. Isso vai trazer felicidade e justiça. Isso vai gerar uma sociedade mais feliz, mais justa, sem criminalidade, sem problemas, sem divisões sociais. Isso é algo maravilhoso, precisamos resgatar isso. Muito bem. E note, na sequência aí, de maneira que as crianças sequer sabiam quem eram seus pais. Note, olha o que vem agora. As terras e casas da tribo eram propriedade de todos. E os poucos bens particulares de um homem eram repartidos entre seus irmãos ou primos, caso ele morresse. Por quê? Porque o homem não sabia quem eram os filhos. Como é que eu vou deixar uma herança para os meus filhos? Eu não sei quem é. Eu tive relações com aquela mulher ali, mas quem não teve? Ela engravidou, mas vai saber se é de mim ou se é de quem? Eu não sei. Para que eu vou deixar minha herança? Eu vou deixar minha herança para os meus filhos, não sei quem são meus filhos. Eu vou deixar minha herança, eu vou deixar os bens que eu tenho, os poucos bens que eu tenho, eu vou deixar para pessoas aí, irmãos, primos, eu tendo algum bem, porque a terra em si pertence a todo mundo. Naquela época, as terras, as propriedades fixas, imóveis, pertenciam a todo mundo, não a uma pessoa só. Seus filhos, diz aqui, não recebiam nada, até porque ninguém sabia quem eram seus filhos. Essa é a visão que o Engels apresenta das sociedades primitivas. Ele entende que essas sociedades eram assim, funcionavam assim, e isso era bom. Veja aí na sequência aí. Olha só o que ele escreveu. Presta atenção aí. Ao reconstruir retrospectivamente a história da família, Morgan, que é aquele sociólogo, ele chega, de acordo com a maioria dos seus colegas, à conclusão de que existia uma época primitiva em que imperava no seio da tribo o comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem a todas as mulheres. Era assim. Isso, de acordo com a visão dele, lá nos tempos passados. Por quê? Ele pensa assim, quem criou o homem? Na cabeça de Engels. Quem criou o homem? Quem? Ninguém criou o homem. O homem é um animal. Vocês esqueceram disso? O homem é um animal, diz Engels. E ele foi evoluindo aos poucos. E na medida em que ele foi evoluindo aí aos poucos, na medida em que ele foi evoluindo, ele foi mudando os seus hábitos comunitários. Ele não foi criado por Deus. Nunca houve um tempo em que Deus criou o homem e a mulher, como nós lemos aí no texto há pouco, como aquela família leu agora há pouco aqui. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que um bicho, um animal, começou a andar em grupos e começou a mudar seus hábitos comunitários. Isso aconteceu. E houve um tempo nessa fase da evolução, houve um tempo numa fase maravilhosa da evolução, em que ele passou a praticar esse tipo de casamento, casamento em grupos. Todas as mulheres pertencem a todos os homens pertencem a todas as mulheres. Depois começou um tempo de degeneração, quando entrou o casamento monogâmico, a raiz de todos os males. Ok. Veja aí, na sequência tem mais aí um texto do Engels. Olha, essa situação primitiva das mães, como únicos genitores certos de seus filhos, lhes assegurou, bem como as mulheres em geral, a posição social mais elevada que tiveram desde então até os nossos dias. Ou seja, nessa época, a mulher era valorizada ou não era? Muito. E hoje? Hoje não. Hoje a mulher é oprimida. Hoje a mulher é uma escrava do homem. Hoje a mulher tem que trabalhar para o homem. Quem lavou minha camisa? Quem lavou minha camisa? Minha esposa. Quem fez a minha comida hoje? Foi minha esposa. Quem engraxou meu sapato? Foi minha esposa. Não, meu sapato foi eu que engraxei. Né? Mas a visão presente é essa. A mulher é a dona de casa, é a que cuida da casa, cuida dos filhos. Né? E ela é obediente ao homem, o homem é o líder. Essa visão tem sido atacada continuamente. Você deve observar. Hoje a nossa sociedade aceita essa ideia? A sociedade moderna aceita a ideia de que o marido é o líder da casa? Sim ou não? Não. Por que não?
porque foi feito um trabalho lento de conscientização disso aqui. Ó. Essa ideia de que o marido é o líder tem que ser destruída. Estão tendo sucesso? É só você olhar na sua casa. Você senhora, você esposa. Olhe na sua casa, senhora, esposa, e veja se esse trabalho de conscientização da destruição da liderança masculina tem funcionado ou não. Como isso é colocado na cabeça das pessoas? Por novelas, por filmes, por músicas. Vai colocando na cabeça das pessoas. A liderança masculina é má. A liderança masculina no lar é ruim. A liderança masculina no lar é a razão das desgraças, da infelicidade, da tristeza. Esse tipo de família não presta, tem que ser destruído. Quem disse que o homem é o líder da esposa? Quem falou isso? Quem falou? Onde está isso? Onde está? Tem algum livro que fala isso? Vocês conhecem algum livro que fala isso? Que livro fala que o marido é o chefe da mulher? Que marido que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido? Que livro fala isso? Tem algum? Vocês estão dormindo? O que está acontecendo? Vocês estão escutando o que eu estou falando? Não? Qual é o livro que fala que a esposa tem que ser submissa ao marido? A Bíblia. Ela fala isso. Agora, de acordo com Engels e essa visão satânica diabólica, isso não pode acontecer. Isso é mal, isso é ruim. O certo é o contrário. É a sociedade matriarcal. E essas coisas vão sendo impingidas lentamente na mente das pessoas. Até o ponto do homem da mulher ter vergonha de dizer, eu sou submissa ao meu marido. Hoje em dia, uma mulher crente que fala isso, ela tem vergonha de falar isso. E muitas mulheres crentes já abraçaram essa filosofia há muito tempo. Sem saber que abraçar essa filosofia é simplesmente abraçar uma filosofia ateísta, mundana, satânica, diabólica e antifamília. Mas elas acreditaram na novela, elas acreditaram nas músicas, acreditaram nos filmes, dizendo, não, na minha casa eu não sou submissa a ninguém. Na verdade, eu faço as minhas vontades na minha casa. E se o marido diz alguma coisa, ela diz, você é machista. Aqui não há lugar para machismo hoje em dia. E você é machista. Isso é dito. Então, tem havido até na igreja o abraçar desses conceitos ao longo aí do tempo. Muito bem. Se você, marido ou esposa, tem algum problema com a submissão da mulher e a liderança do marido na casa, a filosofia do mundo do século XIX já entrou na sua cabeça faz bastante tempo. Muito bem. Na sequência aqui, veja o que diz aí o livro de Engels, esse mesmo livro aí sobre a família, enuncia a tese de que a família patriarcal, esse modelo nosso aqui, patriarcal e monogâmica, surgiu do desejo de proteger a propriedade privada. Assim, ó, eu quero ter os meus bens pessoais. E quando eu morrer, eu não quero deixar meus bens jogados por aí, não. Eu quero deixar meus bens para quem? Para os meus filhos. Agora, como é que eu vou fazer isso numa sociedade matriarcal e poliândrica? Eu nem sei quem são os meus filhos. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma esposa. Eu tenho que ter uma esposa. Claro que eu vou ter outros casos aí por aí fora, é lógico, né? Mas eu tenho que ter aquela esposa para que eu possa assegurar a identidade dos meus filhos e poder passar o meu patrimônio para eles e não deixar espalhado por aí. Então, de acordo com Engels, essa sociedade patriarcal surgiu para proteger a propriedade privada, mantendo-a nas mãos dos filhos pela via da herança. Coisa que não havia na sociedade matriarcal. Veja, a partir dessa estrutura familiar que protege a propriedade privada, surgiu, de acordo com Engels, a odiosa sociedade de classes. Começou a haver diferença entre rico e pobre. Eu quero proteger meu patrimônio. Para proteger o patrimônio, fazer o quê?
Eu vou ter uma mulher só para saber quem são os meus filhos e poder passar meus bens para eles. E mais, meus bens são importantes, eu quero passar o maior número de bens possível para eles. Então esse negócio de dividir a terra entre todo mundo está errado. Eu vou trabalhar para ter mais e mais e mais e deixar mais bens para os meus filhos. Então começam a surgir ricos e pobres. Pessoas com mais e pessoas com menos. E isso vai fazer com que a sociedade seja injusta, egoísta, materialista. Veja aí na sequência. Engels conclui que, desejosos de manter seus bens sob seus domínios, os homens criaram a família patriarcal monogâmica. Nesse modelo, identifica-se facilmente os próprios filhos e faz-se deles os herdeiros, preservando a propriedade privada dentro da família e fomentando e perpetuando a diferença de classes. Esse é o grande problema. A família monogâmica, como a nossas famílias. Eu, a minha esposa, minhas filhas, isso é ruim. Por quê? Porque isso estimula eu querer propriedades privadas para deixar para os meus filhos. E esse desejo de ter mais e mais e mais para deixar para os meus filhos faz com que haja diferenças entre ricos e pobres. E essas diferenças mostram, então, injustiças terríveis. Pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. Isso não existia na sociedade matriarcal. Na sociedade matriarcal, tudo era de todos, inclusive as esposas e os maridos. Tudo era de todos. Era um céu. Era uma maravilha. Olha aqui, de novo, a citação do Engels. Veja o que ele fala aqui e o que é ensinado hoje. No marco dessa estrutura da sociedade, baseada nos laços de parentesco, a produtividade do trabalho aumenta sem cessar. Nessa sociedade em que o homem e a mulher são casados entre si e se preocupam com o futuro dos filhos. A produtividade do trabalho aumenta sem cessar e com ela desenvolvem-se a propriedade privada. Claro, está trabalhando, começa a obter bens. E as trocas, as diferenças de riqueza, é claro, quem trabalha mais vai ter mais, quem trabalha menos vai ter menos. Começam a surgir diferenças sociais. A possibilidade de empregar força de trabalho alheia, é claro, eu preciso de mais gente, eu vou contratar alguém. Olha, eu tenho trabalhado com os meus filhos aqui, tenho adquirido muitas coisas, não consigo dar conta, eu preciso contratar alguém para me ajudar. Então começam a surgir empregados ou escravos. Eu preciso de gente para gerir meu patrimônio. O patrimônio que eu vou gerar para os meus filhos. Olha quantos problemas começam a surgir de acordo com Engels. E com isso, surge aí a base dos antagonismos de classe. Começam então a surgir pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, e aí os problemas sociais começam a se multiplicar. Veja aí, o casamento monogâmico, o nosso casamento, a forma como nós aqui da igreja vivemos, baseia-se no predomínio do homem. Isso é inaceitável. Mas a Bíblia ensina, isso é inaceitável, temos que acabar com isso. O homem não pode ser o líder na casa. Sua finalidade expressa é procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível. Segundo Engels, esse é o objetivo principal. Porque os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão um dia na posse dos bens de seu pai. A monogamia foi a primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, mas econômicas. E, concretamente, no triunfo da propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente. Os gregos proclamavam abertamente que os únicos objetivos da monogamia eram a preponderância do homem na família e a procriação de filhos legítimos para herdar o bem deles, ou os bens deles. A monogamia existe para isso, para perpetuar os bens da família dentro da família. O objetivo da monogamia é só dinheiro, só. Nós vivemos marido, mulher e filhos com o único propósito, proteger o nosso patrimônio, só isso, nada mais. Essa é a razão pela qual nós nos casamos com uma mulher e temos filhos com ela. O objetivo não é Deus, nada disso. O objetivo é você proteger o seu patrimônio
Essa é a visão do Engels. E essa proteção do seu patrimônio é perigosa, porque destrói a sociedade e é a raiz de todos os males. No primeiro casamento, ela era uma auxiliadora que correspondia ao homem. Não era escrava dele, não tinha que ser humilhada por ele, não devia ser humilhada por ele, mas havia, no primeiro casamento, uma estrutura hierárquica, como há em qualquer sociedade decente. Em qualquer organização decente, existe uma estrutura hierárquica. E qualquer lugar que não tenha uma estrutura hierárquica está fadado à destruição. Você vê isso até no mundo animal. Até no mundo dos insetos você vê isso. Se você olhar um formigueiro, você vai ver uma estrutura hierárquica ali. Tem a rainha, tem as operárias. Se você olhar para uma colmeia, ali abelhas, você vai encontrar isso também, uma estrutura hierárquica. Qualquer ajuntamento humano tem que ter uma estrutura hierárquica para não afundar tudo, aqui na igreja. Se não houver uma liderança, o que vira isso aqui, pastor? Pastor, se não tiver uma liderança aqui na igreja, atuando aqui, o que acontece aqui em uma semana? Todo mundo fazendo o que quer. O que acontece? O caos total. Vocês já leram o livro de Juízes? O que fala? Naqueles dias, na época de Juízes, não havia rei em Israel. E o que acontecia então? Cada um fazia o que achava mais reto. Então era uma baderna total na época dos Juízes. Porque não tinha rei em Israel. E quando Deus criou a família, o homem e a mulher, ele colocou também uma estrutura hierárquica. Isso não significa inferioridade ontológica, não significa que a mulher é menos inteligente ou menos capaz, nada disso. Significa apenas que cada um tem seu papel dentro do lar. E nessa monogamia criada por Deus, o homem é o líder do lar e a esposa é sua auxiliadora, que está ali ao lado dele, protegendo, ajudando, auxiliando, dando-lhe apoio na sua tarefa de líder. Foi isso que Deus criou. Mas para Engels, isso surgiu depois, não quando o homem veio à história. Não quando o homem surgiu na história, isso veio muito tempo depois. A princípio, a sociedade era polígama, era casamento por grupos. A monogamia não surgiu porque Deus criou, mesmo porque Deus não existe. A monogamia surgiu porque os homens são egoístas e queriam proteger o seu patrimônio. Essa foi a única razão pela qual a monogamia surgiu. A monogamia é má, a monogamia é perversa, ela é egoísta, ela só pensa em bens materiais e ela é a causa das diferenças sociais, da existência de ricos e pobres e de tantas injustiças que há nos nossos dias. Essa é a visão de Engels, essa é a visão que muitas pessoas de hoje em dia estão abraçando por aí afora. Quando você sai na rua com a sua esposa e com os seus filhos, muita gente olha e tem raiva disso. Olha, isso aí é a causa da nossa desgraça, é isso aí. Agora, quando vem um casal de homossexuais de mãozinha dada, o que eles falam? Que lindo! Olha como é o amor. O amor não escolhe, né? O amor não tem limites, o amor não tem forma, não tem diferença de formatos, o amor é abrangente, abre todas as formas possíveis. O amor é multiforme. Olha que lindo aqueles dois barbudos se beijando no metrô. Que lindo, que lindo. Hã? Isso tudo bem. Agora, eu, minha esposa e minhas filhas, essa figura é ameaçadora. É a causa de todos os males que há na sociedade presente. O desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa. Isso não veio de Deus. Não foi Deus que fez isso. Foi o processo aí de livramento da sociedade de casamentos em grupos. O homem apoderou-se da direção da casa. A mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução. Olha que sofrimento das mulheres. Os homens fizeram isso com as mulheres. E isso tem que acabar. Isso é resultado dessa sociedade monogâmica que veio à luz por causa da deterioração do que o homem já tinha conquistado no passado. Vamos lá.
Não funciona. Travou aqui isso aqui. Tem alguma mulher aí no negócio aí. Aqui. Agora sim. A expressão família foi inventada pelos romanos para designar um novo organismo social cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles. Agora mudou tudo. Antes a mulher era importante, agora não. Agora o homem manda, o homem pode até matá-la, se quiser. No direito romano ele podia até matá-la se ele quisesse. Essa forma de família assinala a passagem do matrimônio sindiásmico, que é aquele modelo lá que envolve inclusive grupos, né, da família matriarcal, para a monogamia, para assegurar a fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos. Aquela é entregue sem reservas ao poder do homem. Quando este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito. A monogamia não aparece na história como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravidão de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia tem que acabar porque ela é uma forma de opressão de classes. Veja, a família individual moderna, nós aqui, baseia-se na escravidão doméstica. Olha, franca ou dissimulada, da mulher. E a sociedade moderna é uma massa cujas moléculas são as famílias individuais. Isso tem que ser destruído. A sociedade tem que ser refeita sob outras bases. Na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. Isso tem que ficar para trás e um trabalho todo tem sido feito para isso. A libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que por sua vez requer a supressão da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. A família monogâmica tem que desaparecer. Uma das formas como pode acontecer isso: coloque a mulher no mercado de trabalho. Faça a mulher trabalhar fora. Ah, eu trabalho fora, pastor. Não, pode trabalhar fora, não tem problema. Ok, fazer o quê? Aconteceu. Mas qual é o objetivo disso? A mulher, ela se sujeita ao homem por razões econômicas. Quem sustenta a casa? É o homem. Ele domina sobre ela por quê? Porque ele a sustenta. Se for removido isso, ela será livre. Então coloque a mulher no mercado de trabalho. Arrume emprego para a mulher, para ela sair de casa. E ela então terá o seu dinheiro e a sua independência. E esse será o primeiro passo para a destruição do casamento monogâmico. Vocês acham? Tem funcionado a estratégia? Vocês acham? Tem funcionado? Hoje em dia os pastores estão perplexos, porque eles têm visto que a iniciativa da separação dos casais não tem mais partido do homem. Nós, pastores, estamos assustados com isso. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos mais ou menos, o que nós temos notado é que a iniciativa da separação não é mais do homem. É o contrário, o homem pede para a mulher ficar. O homem chega para a mulher e fala assim: não, vai embora. Eu quero salvar o casamento. Isso não acontecia antes. Era o contrário. Era a mulher implorando para o homem ficar. A mulher querendo salvar o lar. A mulher querendo salvar o casamento. Hoje é exatamente o oposto. Hoje o que tem acontecido na maioria dos casos, e eu falo sem exagero nenhum, é a mulher tornando-se independente. Ela então chega para o marido e fala assim para ele. Esse é o discurso, notem bem. Com o apoio dos filhos, inclusive. É um discurso que é feito com o apoio dos filhos,
que já abraçaram essa mentalidade por meio dos filmes, das músicas, das novelas, da mídia e tudo mais. O discurso é o seguinte: olha, eu sou nova, eu sou bonita, e eu não vou gastar o resto da minha vida atrás de uma pia, atrás de um tanque, cuidando de criança. Eu tenho as minhas amigas, e minhas amigas já me aconselharam que eu sou bonita e eu tenho que aproveitar a vida. Então, eu estou me separando de você para viver a minha realização pessoal, a minha felicidade, a minha independência. Eu não posso ficar presa a você, servindo você, cuidando aqui desta casa para você. Eu tenho uma vida pela frente. Eu já cheguei nos meus 40 anos de idade. Eu não tenho uma juventude muito longa. Eu sou uma mulher de 40 anos de idade. Eu vou para a academia, eu vou me produzir, eu vou andar com as minhas amigas e eu vou curtir a vida enquanto eu posso. Mas de você eu não preciso mais. E sai de casa. E o marido fala, mas o que está acontecendo? E os nossos filhos? Como é que nós vamos fazer? Problema a ser resolvido depois, na justiça, sei lá onde, mas eu não vou ficar presa a isso tudo. Eu vou aproveitar a minha vida. E vai embora. Eu tenho amigos pessoais meus que passaram por isso, com a esposa de 45 anos de idade. A esposa com 45 anos de idade chegou para ele e falou isso. Eu vou então indo embora. Ele correu para as filhas e disse para as filhas, olha o que a mamãe me falou. Elas disseram, ela está certa. O quê? Ela está certa. Mas, filhas, eu preciso da minha mulher aqui na minha casa. Isso é machismo. Isso aí é a sua visão machista. Ela tem o direito de ser feliz. Ela tem o direito de fazer o que ela quer. Ela não tem que ficar presa a você por resto da vida. As filhas disseram isso para o pai. Conclusão, o pai saiu de casa porque a esposa estava querendo arrumar namorados e a presença dele ali atrapalhava. Então, com apoio das filhas, a mãe colocou o pai para fora de casa. Tudo isso é resultado dessa mentalidade. Olha, dê independência absoluta à mulher, porque esse é um dos passos para que a família monogâmica vá para o brejo, para que a família monogâmica se afunde. É necessário isso. Se a mulher se libertar no campo profissional, ela não precisará mais do marido. E ela romperá esse modelo, esse sistema, que é o sistema cristão e bíblico. Agora, é errado a mulher trabalhar? Não. Não é errado a mulher trabalhar. Mas o problema é a filosofia que está por trás disso. As mulheres estão trabalhando e se deixando contaminar por essa forma de pensar. A independência delas do marido. E isso é errado, porque isso não existe na Bíblia. A mulher casada na Bíblia, não é independente do marido. Ela é a sua auxiliadora que lhe corresponde. Não é independente dele, mas submissa a ele. E ele deve ser um guia amoroso, protegendo sua esposa e amando a sua esposa intensamente. Muito bem. O que diz a Bíblia? Como surgiu a sujeição da mulher no modo como nós vemos hoje, essa dificuldade? Primeiro, a submissão da mulher surgiu porque Deus determinou que fosse assim. Ela deveria ser uma auxiliadora idônea. Mas ela surgiu também por causa, esse conflito do homem e da mulher, e surgiu também por causa do pecado. O que Deus disse para a mulher? Olha, o seu desejo será para o seu marido. E ele o quê? Ele te governará. O que acontece na Bíblia é uma determinação divina. Dizendo, olha, você foi feita, é verdade, você foi feita para ser uma auxiliadora do seu esposo. Não há dúvida disso. Mas agora vai haver um conflito entre vocês. E esse conflito que vai existir é a sua vontade contra a vontade dele. A sua vontade, o seu desejo será para o seu marido, ou uma outra tradução pode ser contra o seu marido. O seu desejo será para o seu marido, o seu desejo será contra o seu marido, e nessa luta ele vai governar você. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu e não o resultado aí de processos históricos e sociais aí. Muito bem, resumo, para terminar aqui hoje. Resumo. Para a visão marxista, a família em sua forma atual é responsável pelos seguintes males. E aí vem. Primeiro, propriedade privada. Propriedade privada existe para proteger
A família existe, o matrimônio monogâmico existe para proteger a propriedade privada, para que os filhos tenham uma herança. Segundo, a família é a causa da diferença de classes. Cada um protegendo sua propriedade, surgiram ricos e pobres. Terceiro, a família, o modo como nós vivemos, é o grande responsável pela miséria no mundo. Você vê um mendigo na rua, a culpa é de quem? Sua. Sua. O casamento monogâmico. Foi esse modelo que você adotou que gerou esse tipo de sofrimento. Antes não. Aquele mendigo lá era para ser esposo da sua mulher junto com você. Aquele mendigo lá era para ser esposo da sua esposa e das suas filhas, como todos os outros homens aí do bairro. E todos desfrutando de uma propriedade comum aí na tribo. Aquele mendigo existe por sua culpa, porque você adotou esse modelo aí de casamento monogâmico, protegendo a sua propriedade particular. Você tem lá agora a sua casa, o seu terreno, as suas coisas, e ele não tem nada. A culpa dessa miséria é sua, é do casamento monogâmico. A escravidão e exploração da mão de obra alheia, a culpa disso é da família monogâmica. Casamentos realizados e mantidos sem amor. Aquelas mulheres infelizes dentro de casa, homens infelizes dentro de casa. Antes era uma alegria só. Enjoei dessa mulher. Mas eu tenho 74 mulheres lá no outro bairro lá. Enjoei dessa aqui, tem a outra lá. Eu tenho tantas. Todas são minhas esposas. Todas. Como é que eu vou enjoar de uma esposa? Nascem outras. Ao longo da minha vida nascem outras esposas. Talvez até filhas minhas sejam minhas esposas. Então, ou seja, meu casamento nunca vai ser um casamento entediante, vai? Nunca. Eu vou chegar lá no bairro aquele dia, tem uma moça, uma jovenzinha que apareceu, eu não tinha notado. Nossa, aquela jovenzinha lá é do bairro aqui? Então é minha esposa. Ela é minha esposa. Não tinha notado ela, que idade ela tem? Ela tem 13 anos, eu não tinha notado aquela moça. É minha esposa. Como um casamento assim vai ser entediante? Já o casamento monogâmico é entediante, é um fardo a se carregar. E o casamento monogâmico gerou isso. Casamentos realizados e mantidos sem amor nenhum. Opressão da mulher e dos filhos. Agora a mulher se sujeita ao homem, obedece o homem, tudo com esse objetivo de produzir filhos para que o patrimônio seja perpetuado. E comportamentos vis. Se o patrimônio é tão importante, surgem roubos, violência, traição e avareza. Olha aqui, de acordo com Engels, o que o casamento cristão gerou. Olha que bonito. Olha o que Deus inventou aqui. Isso aqui. Pastor, eu não concordo com isso. Eu sei que você não concorda. Mas é isso que a filosofia marxista ensina. Nas faculdades. Vai na USP. Minha filha estuda na USP. A USP é o maior reduto de educação marxista do Brasil. Lá você respira marxismo. Assim. Respira. Eu vou lá sempre. Você respira marxismo na USP. São gerações e gerações e gerações de médicos, de professores, de profissionais de todas as áreas, engenheiros, todas as áreas, todos ali sendo instruídos desde o primeiro dia de aula, sendo instruídos numa filosofia específica, a filosofia marxista. Isso aqui. Vá lá e pergunte, vá lá e veja. É toda uma geração sendo criada com essa mentalidade. A família monogâmica causa tudo isso aqui. Quem criou a família monogâmica? Deus. Ela é má? Não, ela é boa. O que nós temos aqui é a inversão de tudo. Nós sabemos na Bíblia que tudo que Deus criou é bom. Aqui eles dizem não. Primeiro, Deus não criou isso, porque Deus não existe. Isso aqui é uma degeneração de algo bom que existia. E isso aqui não é bom. Mesmo que Deus tenha criado, isso não é bom. Isso é mau. A família monogâmica é má, porque ela gera todas essas coisas terríveis que é aqui. Sempre que você sair na rua e ver lá miséria, sofrimento, traição. Dizem que o bairro aqui tem plano de assalto, não tem? Tem plano de assalto aqui no bairro, não tem? Sérios problemas? Sabe de quem é a culpa?
família monogâmica. É sua a culpa. Tem que acabar isso. Tem que ser destruído totalmente. Isso aí. Muito bem, terminando aqui. Eu fiz uma avaliação, mas não dá tempo de colocar essa avaliação agora. De acordo com a visão marxista, qual seria a solução para todos os males criados pela família? É necessário uma reconstrução social. Mudar tudo. Tudo, desde a raiz. Porém, isso só será possível por meio de uma revolução cultural em que a raiz de todos os males seja aniquilada. A raiz de todos os males sociais é precisamente a família no formato como a conhecemos, patriarcal e monogâmica. Daí a necessidade urgente de que seja destruída. Disso depende o sucesso da revolução cultural marxista. Porém, como a família tradicional pode ser destruída? Que armas podem ser usadas na guerra contra ela? Isso é o que veremos amanhã. Como destruir a família? Não contavam com minha astúcia, porque eu descobri como destruir a família. E nós vamos ver amanhã de que forma as pessoas desses movimentos trabalham para atacar a família monogâmica e destruí-la totalmente. O objetivo é que, em pouco tempo, não exista mais família monogâmica. Não exista mais. Isso desapareça. Quem vai cuidar dos filhos? Quem vai educar os filhos? Quem já educa. A criança é deixada na creche com 3 anos de idade. Quem está educando essas crianças? Quem tá educando essas crianças? Creches municipais, muitas vezes, né? Ou creches particulares de gente formada na USP. De pessoas com essa mentalidade. O que elas estão aprendendo lá, as criancinhas? Quem está educando a criança? Não é a mamãe e o papai. São outras pessoas. Deixa as crianças conosco. Olha, tem uma coisa. Quem educa os filhos não são os pais? Então, como deve ser a educação dos pais sobre os filhos? Olha, deve ser uma educação rígida. Devem ser criados na disciplina e na demonstração do Senhor. E se for preciso, tem que usar a vara. O que acontece com o pai que usa a vara? Agora. Vai preso. O que é isso? É a redução do poder do pai de família. Se ele educar o seu filho com firmeza, ele é punido pelo Estado. É a anulação do pai de família. Tudo isso tem um objetivo. Destruir a família patriarcal monogâmica. Apagar o pátrio poder. E fazer com que a família seja destruída totalmente para se criar uma nova sociedade mais justa e mais feliz. Amanhã nós vamos ver como é feito isso, quais são as armas que são usadas para isso.